Vamos lá. Como sempre disse o professor, relembrar é viver. Vamos ler mais uma vez este artigo. Incumbe à autoridade central federal brasileira o credenciamento de organismos nacionais e estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de habilitação à adoção internacional, com posterior comunicação às autoridades centrais e estaduais e publicação nos órgãos oficiais de imprensa e em sítio próprio da internet. Somente será admissível. Como que a gente vai credenciar esses organismos? É aqui que nós vamos aprender isso, olha. Somente será admissível o credenciamento de organismos que sejam oriundos de países que ratificaram a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados. Então, somente será admissível o credenciamento de organismos que sejam oriundos de países que venham de países que ratificaram a Convenção de Haia, tá? E que estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados. E no país de acolhida do adotando para atuar em adoção internacional do Brasil. Vejamos, tem 3 opções. Esse credenciamento, vamos imaginar um organismo X, uma associação X. Para a gente permitir que essa associação X faça a adoção, intermediações das adoções, essa associação tem que vir de um país que já tenha ratificado a Convenção de Haia e esse país esteja devidamente credenciado, não só ratificado pela Convenção de Haia, mas também seja um país credenciado pela autoridade central lá do país onde ele está sediado. Então vamos imaginar que o país é da África. Essa convenção, esse organismo que quer credenciamento é da África. A África tem que estar ratificada a Convenção de Haia, por exemplo. E vamos imaginar que esse organismo não está mais na África, está no Japão. E que estejam devidamente credenciados pela autoridade do país onde estiverem sediados. Vamos imaginar que agora a sede dele é Japão. Também tem que ser credenciado pela autoridade central do Japão e no país da onde eles querem adotar a criança. E no país de acolhida, da onde a criança vai, tipo, vai lá pelos Estados Unidos, entendeu? Para atuar em adoção internacional aqui no Brasil. Então não é tão simples. Esse credenciamento desses organismos somente será admissível se esses organismos forem oriundos de países que ratifiquem a Convenção de Haia e estejam devidamente credenciados pela autoridade central do país onde estiverem sediados e no país de acolhida do adotando para efetuar a adoção internacional no Brasil. Também é necessário, é obrigatório que satisfaçam as condições de integridade moral, competência profissional, experiência, responsabilidade exigidas pelos países respectivos e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Então, além disso, devem satisfazer as condições de integridade moral, competência profissional, experiência e responsabilidades exigidas pelo país respectivo e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Então, condições de integridade e responsabilidade do país dele respectivo e pela Autoridade Central Federal daqui do Brasil. Também é necessário que sejam qualificados por seus padrões éticos. Devem ser qualificados, se forem qualificados, seu padrão ético, sua formação e experiência para atuar na área de adoção internacional. Não é qualquer organismo, entendeu? Tem que ter padrões éticos e sua formação, experiência para atuar na área de adoção internacional também. E que cumprirem os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e pelas normas estabelecidas pela Autoridade Central Federal Brasileira. Tem bastante coisa, bastante requisito, né? Só isso? Não, os organismos deverão ainda, olha, tem mais coisa. Eles deverão ainda perseguir unicamente fins não lucrativos, nas condições e dentro dos limites
fixados pelas autoridades competentes do país onde eles estiverem sediados, do país de acolhida, e pela Autoridade Central Federal Brasileira. Não pode receber dinheiro nenhum para isso. Esses organismos deverão ainda ser dirigidos e administrados por pessoas qualificadas e de reconhecida idoneidade moral, tipo o Sérgio Moro, e com comprovada formação e experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento de Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante publicação de portaria do órgão federal competente. Ser dirigida e administrada por pessoa qualificada de reconhecida idoneidade moral, com comprovada formação e experiência para atuar na área de adoção internacional, cadastradas pelo Departamento da Polícia Federal e aprovadas pela Autoridade Central Federal Brasileira, mediante a publicação de portaria do órgão federal competente. Estar submetidas à supervisão das autoridades competentes do país onde estiverem sediados e no país de acolhida, inclusive quanto à sua composição, funcionamento e situação financeira. Apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira a cada ano relatório geral das atividades envolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais efetuadas no período, cuja cópia será encaminhada ao Departamento da Polícia Federal. Esses organismos devem apresentar à Autoridade Central Federal Brasileira, todo ano, relatório geral das atividades envolvidas, bem como relatório de acompanhamento das adoções internacionais. Acompanhamento, eu quero um relatório acompanhando essas adoções internacionais que foram feitas no período, todo ano, cuja cópia vai ser encaminhada para a Polícia Federal. E enviar também relatório pós-adotivo de 6 em 6 meses. Quero saber. Enviar relatório pós-adotivo semestral para a autoridade central estadual. 6 em 6 meses manda para estadual. De 1 em 1 ano manda para federal. 6 em 6 meses manda relatório pós-adotivo para a autoridade central estadual. E de ano em ano, relatório geral das atividades para a autoridade federal, encaminhado para a Polícia Federal. Então, de 6 em 6 meses, devem enviar esses organismos de adoção devem enviar relatório pós-adotivo semestral, de 6 em 6 meses, para a autoridade central do Estado, estadual, com cópia para a autoridade federal, pelo período de mínimo de 2 anos. Durante 2 anos, ela vai ficar de 6 em 6 meses mandando cópia do relatório pós-adoção para a autoridade central estadual e uma cópia para a autoridade central federal brasileira, pelo período de 2 anos, mínimo 2 anos. E o envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do registro civil, estabelecendo a cidadania do país de acolhida para o adotado. E tomar as medidas necessárias para garantir que os adotantes encaminhem à Autoridade Central Federal Brasileira cópia da certidão de registro de nascimento estrangeira e do certificado de nacionalidade, tão logo lhes sejam concedidos. A não apresentação do relatório nesses parágrafo 4º, pelo organismo credenciado, poderá acarretar a suspensão do seu credenciamento. Perde o credenciamento se não apresentar esses relatórios. E o credenciamento de organismo nacional ou estrangeiro encarregado de intermediar pedidos de adoção internacional tem a validade de 2 anos. O credenciamento dura 2 anos, tá? Desses organismos. O credenciamento desses organismos dura 2 anos. A renovação do credenciamento será concedida mediante requerimento protocolado na Autoridade Central Federal Brasileira 60 dias antes de terminar o prazo de validade. Antes de transitar em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não pode o adotando sair do território nacional. Então, antes de transitar em julgado a decisão que concedeu a adoção internacional, não será permitida a saída do adotando da criança daqui do Brasil, do território nacional. Depois que transitou em julgado a decisão, a autoridade judiciária vai determinar a expedição de alvará com autorização de viagem, bem como para obtenção de passaporte, constando obrigatoriamente as características da criança e do adolescente adotado, idade, cor, sexo, eventuais sinais ou traços peculiares, assim como foto recente e a posição da impressão digital do seu polegar direito, instruindo o documento com cópia autenticada da decisão e certidão de trânsito em julgado.
A Autoridade Central Federal Brasileira poderá a qualquer momento solicitar informações sobre a situação das crianças e adolescentes adotados. A cobrança de valores por parte dos organismos credenciados que sejam considerados abusivos pela Autoridade Central Federal Brasileira e que não estejam devidamente comprovados é causa de seu descredenciamento. Uma mesma pessoa ou seu cônjuge não podem ser representados por mais de uma entidade credenciada para atuar na cooperação de adoção internacional. Então, é uma entidade de cooperação, uma entidade dessa, uma pessoa só pode ter cadastro em uma delas. Não podendo ter vários cadastros em todas. Então, uma mesma pessoa, seu cônjuge, não pode ser representada por mais de uma entidade para atuar nisso daí. Então, você não vai se cadastrar em todos os órgãos para escolher um do mundo inteiro, você vai escolher uma só. A habilitação de postulantes estrangeiros ou domiciliados fora do Brasil, essa habilitação terá validade máxima de 1 ano, podendo ser renovada. É vedado o contato direto de representante de organismo de adoção nacional estrangeiro com dirigente de programa de acolhimento institucional, familiar, assim como com crianças e adolescentes em condições de serem adotados sem autorização judicial. Então, essa empresa, esses organismos de adoção, seja nacional, seja estrangeiro, não podem ter contato direto com dirigente de programa de acolhimento institucional, acolhimento familiar, nem com as crianças e adolescentes em condições de serem adotados sem autorização judicial. A Autoridade Central Federal Brasileira, poderá limitar ou suspender a concessão. A Autoridade Central Federal Brasileira poderá limitar ou suspender a concessão de novos credenciamentos sempre que julgar necessário mediante ato administrativo fundamentado. 5.2a. É vedado, sob pena de responsabilidade, descredenciamento. Não, é vedado sob pena de responsabilidade e descredenciamento o repasse de recursos provenientes de organismos estrangeiros encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou pessoas, de novo, é vedado sob pena de responsabilidade de descredenciamento o quê? Repassar recurso, dinheiro, proveniente de organismos estrangeiros, encarregados de intermediar pedidos de adoção internacional a organismos nacionais ou às pessoas físicas. Se a gente souber que vocês estão repassando dinheiro um para o outro, vocês serão descredenciados e responsabilizados por isso. Quando que é possível repassar dinheiro, então? Eventuais repasses somente poderão ser efetuados via fundo do direito da criança e do adolescente. Você pode depositar o dinheiro via fundo do direito da criança e do adolescente e estarão sujeitos a deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Estarão sujeitos às deliberações do respectivo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. A adoção por brasileiro que mora lá no exterior, em país que ratificou a Convenção de Haia, cujo processo de adoção tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente no país de residência e atendido o disposto da linha C do artigo 17 da Convenção de Haia, será automaticamente recepcionada com o reingresso no Brasil. Então, vamos imaginar que ocorreu uma adoção de um brasileiro residente no exterior em um país que tenha a ratificação da Convenção de Haia e a adoção tenha se processado em conforme com a legislação vigente do país de residência dele, respeitando a Convenção de Haia. Então, se ele entrar no Brasil, será automaticamente recepcionado. Quer dizer, a adoção está correta, tá? Mas, caso não tenha sido atendido o disposto da linha C do 17 da Convenção de Haia, essa sentença deverá ser homologada pelo STJ. O que é esse artigo 17 da Convenção de Haia? É o seguinte. Oi, gente, desculpa. É o seguinte, se a pessoa que adotou no país dele lá não era
ratificante da AIA. Então, você entrou aqui, a sua sentença tem que passar pelo STJ, porque a sentença, você veio de um país que não tinha a ratificação da Convenção de Haia, não vai ser aceita por nós, precisamos ratificar essa decisão, tá? Então é isso. Aqui fala assim, as autoridades centrais de ambos os estados estiverem de acordo, se prossiga com a adoção. Agora, se lá não for da Convenção de Haia, não tem as duas não estiverem na Convenção de Haia, do artigo 17, deverá a sentença ser homologada pelo STJ. Então, a adoção por brasileiro que reside no exterior, um país que ratificou a Convenção de Haia, cujo processo tenha sido processado em conformidade com a legislação vigente e atendido, os dois países estão em conformidade com a adoção, os dois aceitaram a adoção, isso que diz a linha C do artigo 17 da Haia, será automaticamente recepcionado com reingresso no Brasil. Mas se um desses países não é ratificante da Convenção de Haia, deverá a sentença ser homologada pelo STJ, tá? Para essa adoção, valer aqui no Brasil. E não é que nós estamos terminando? O pretendente brasileiro, residente no exterior, um país que não ratificou a Convenção de Haia, na verdade aqui desse artigo C, é que não estejam os dois países de acordo, é isso. Que as autoridades centrais de ambos estão de acordo que se prossiga com a adoção. Agora, o pretendente brasileiro, residente no exterior, um país que não ratificou a Convenção de Haia, uma vez reingressando no Brasil, deverá requerer a homologação da sentença estrangeira pelo STJ. Nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, onde vai acolher a criança, a decisão da autoridade competente do país lá de onde a criança está de origem ou do adolescente será conhecida pela autoridade central estadual que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos, comunicará o fato à autoridade central federal e determinará as providências necessárias à expedição do certificado de naturalização provisório. Então, nas adoções internacionais, quando o Brasil for o país de acolhida, que vai receber a criança, a decisão da autoridade competente do país lá de onde a criança vem, de origem da criança ou do adolescente, será conhecida. A decisão da autoridade lá vai ser conhecida pela autoridade central estadual aqui, que tiver processado o pedido de habilitação dos pais adotivos. E comunicará o fato à autoridade central federal. A nossa autoridade estadual vai comunicar à autoridade federal a decisão da autoridade lá de onde a criança vem e determinará as providências necessárias para expedir o certificado de naturalização provisório, tá? A autoridade central e estadual, depois de ouvir o Ministério Público, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se refere demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende aos interesses superiores da criança ou adolescente. A autoridade central e estadual, aqui, ouvido o promotor, somente deixará de reconhecer os efeitos da decisão daquela autoridade da onde a criança vem, da autoridade competente do país de origem da criança, né? A autoridade central e estadual, ouvido o promotor, somente deixará de reconhecer os efeitos daquela decisão se restar demonstrado que a adoção é manifestamente contrária à ordem pública ou não atende ao interesse superior da criança ou do adolescente. Na hipótese de não reconhecimento da adoção, não reconhecida a adoção, o Ministério Público deverá imediatamente requerer o que for de direito para resguardar os interesses da criança ou do adolescente, comunicando suas providências à autoridade central estadual para a comunicação à autoridade central federal brasileira e à autoridade central do país de origem. Nas adoções internacionais, então se vê que não é o caso de adotar essa criança, né? O Ministério Público deve imediatamente requerer o que de direito
para resguardar os interesses da criança, comunicando a autoridade central e estadual, que vai comunicar a autoridade federal e a autoridade central lá do país de onde a criança vem. Tá? Nas adoções internacionais, que é dos 2 países que são ratificantes da Convenção de Haia, quando o Brasil for o país de acolhida que vai receber a criança e a adoção não tenha sido deferida lá no país de origem, porque a sua legislação a delega para nós, ao país de acolhida, ou ainda, na hipótese de, mesmo com a decisão, a criança ou adolescente ser oriundo de país que não tenha aderido à Convenção de Haia, o processo de adoção seguirá as regras da adoção nacional. Olha, isso aqui pode cair, fala assim, na hipótese de adoção internacional, quando o Brasil for país de acolhida e adoção não tenha sido deferido no país de origem, em razão da legislação, e delegar ao país de acolhida escolher, o processo seguirá as regras de adoção nacional. Delegou para a gente, então, a nossa regra nacional. Ou, na hipótese de, mesmo com a decisão, a criança ou adolescente vindo de um país que não tenha ratificado a Convenção de Haia, então o processo vai seguir as regras da adoção nacional. É óbvio, por quê? Se ele tivesse ratificado a Convenção de Haia, seria internacional. Se tivesse ratificado a Convenção de Haia, seria internacional. Entendeu? Se tivesse ratificado a Convenção de Haia, seria internacional. Deixou de ratificar a Convenção de Haia, ou aquele país delegou ao país de acolhida, delegando, porque a sua legislação delegou ao país de acolhida escolher como funciona a adoção, nós vamos seguir, o processo de adoção seguirá as regras de adoção nacional. Parabéns, você terminou a adoção.